Podemos começar. Ministro, uma ótima semana ao senhor Barreto, saúde acima de tudo e o pessoal esperando. Hoje é a terceira parcela, é isso, ministro? Terceira parcela? Começou já no sábado. Começou no sábado. O depósito da terceira parcela. Entendi. Bom, o seguinte, e as outras parcelas que vão ser pagas, né? Comentou-se que ia ser de 500, 300, como é que ficaram as outras parcelas que vão ser pagas? O presidente falou até numa live aí. Estão indo juntas, Não, está falando da... Não é? Está pensando para frente. Não. A prorrogação, então. A prorrogação... É isso. A decisão do presidente sai até quarta-feira. Nós estamos trabalhando nisso, já apresentamos a ele as alternativas, ele está decidindo. Entre amanhã e quarta-feira, a gente já deve estar com a decisão feita e assim que sair a decisão do presidente, ele anunciar, o Barreto e eu viemos aqui para explicar para todos os nossos telespectadores aí como é que vai ser os próximos passos do auxílio emergencial. Dá para adiantar quais seriam essas possibilidades ou é melhor não falar nada para não despertar expectativa? Olha, Datena, tu sabe do grau de lealdade que eu tenho com o presidente Bolsonaro. Então, nós produzimos, trabalhamos, ele já está com as informações desde o final de semana, ele está pensando. Eu acredito que entre amanhã de tarde e quarta de manhã, ele deve anunciar. Mas assim que tiver o anúncio, a gente volta aqui para explicar para as pessoas. Fora isso, alguma outra novidade, ministro, que a gente pode falar aqui? Olha, o que é importante, né? Por exemplo, o caso daquela moça que há pouco vocês apresentaram aí, que ela foi com o auxílio-desemprego, né? Até o mês de maio, né? É caso típico aonde a informação tem um tempo de demora entre o final do benefício dela até que lá o INSS, o Ministério da Economia, nos informe e a gente possa carregar lá na base de dados da data prévia. Então, a sugestão para ela é de São Paulo, aquele caso? Eu estou esperando a Débora me passar detalhes aqui. Porque a Débora é aniversário da Débora, ele está atendendo o telefone de parabéns. Então, hoje é aniversário da Débora. É aniversário da Débora. Então, eu não tenho nenhuma pergunta aqui. Eu nem ouvi a pergunta que você fez. Isso, pronto, felicidades. Ô, Débora, me ajuda aí, ô, Débora, por gentileza. Então me passa, pelo amor de Deus, que eu vou perguntar o quê? O que você perguntou? Este vídeo que tu apresentou há pouco, ele foi gravado aí em São Paulo, essa moça que estava aparecendo foi aqui aí, em São Paulo, foi aqui em São Paulo, dona Cida aqui em São Paulo. Ligar para a Defensoria Pública da União, bate uma foto da última parcela do seguro-desemprego, manda para o WhatsApp, o defensor público valida, manda para cá, em até 4 dias a gente paga na conta dela. Cida, é Defensoria Pública, tira uma foto, Defensoria Pública da União, não é do Estado, Defensoria Pública da União, não pode ser do Estado. É isso aí, você manda a foto, vamos ajudar a Cida a fazer isso, já que nós temos o telefone e o contato dela, vamos explicar direitinho para ela. Pois não, Onyx. Entra no site DPU, que é Defensoria Pública da União, e lá tem auxílio emergencial. Aí lá vai dizer, dá os telefones, dá o e-mail, e ali ela pode entrar em contato ou por WhatsApp, ou por telefone, ou por e-mail, com os defensores públicos que trabalham aí em São Paulo. Lembra que a gente fez aquela matéria, eles estão em home office por causa do Covid? Lembra. Então é tudo telefone. Aí o que acontece? Aí no WhatsApp a pessoa vai pedir uma foto da última parcela do auxílio-desemprego dela, aí ele vai validar, ele vai nos enviar dizendo que ela tem direito e a gente já paga ela. Até 4 dias a gente bota na conta dela. Bom, o Débora, deu para ouvir, né? Então a gente pega e a gente já tem o telefone da dona Cida, a gente já passa essas informações que o ministro passou para a gente para ajudá-la a resolver o problema, tá certo?
O ministro já explicou tudo direitinho. Vamos fazer isso logo depois do programa para ajudar, que a Débora está sobrecarregada aqui. Olha, tem o CPF aqui, eu não vou dar o CPF do ar, recebi a última parcela do seguro-desemprego dia 1º/6 e fiz a minha inscrição dia 8/6 e hoje, 26/6, recebi resposta comunicado por ainda constar que estou recebendo seguro. Sou mãe solteira e pago aluguel. Me ajuda aí, Datena, por favor. Acho que não deram baixa não é isso? DPU, mesmo caso. Qual é a cidade Defensoria dela? Pública da União. Não diz aqui de que cidade é, mas provavelmente seja de São Paulo aqui. Põe a cidade que ajuda. Então, é o mesmo caso da Cida, você pode bater a foto e acionar a Defensoria Pública da União. Datena, deram auxílio até para defunto. Está gritando aqui, porque está tudo em caixa alta aqui, ó. Está gritando aqui, ó. Está tudo em caixa alta. Datena, deram auxílio até para defunto e não consegue descobrir que eu sou do grupo de risco. Não tenho mais seguro-desemprego desde abril. Me ajuda aí, meu celular é tal, obrigado e tal, um abraço. Ele está brigando aqui, não falou nem o nome. Mas ele mandou o celular e o CPF. Quem deu 1 milhão de auxílio, quem deu 1 milhão de auxílios emergenciais para pessoas que já tinham falecido, foram os americanos, não fomos nós, não. É mesmo, é? Pagaram o auxílio para quem já tinha morrido, é? 1 milhão. 1 milhão. E olha que um checão de 1 milhão de $1.200. Oi, Datena, boa noite. Sou Tatiane Ferraz Cruz, de entrada, auxílio emergencial. Dei entrada, né? Porque aqui está de entrada. Dei entrada do auxílio emergencial desde abril. Deu não aprovado que eu tenho emprego informal. Não tenho emprego formal, estou desempregada já há 3 meses, está dando não aprovado. Aí não deu não aprovado de novo. Agora, no dia 1º de junho, a Caixa vai fazer mais 2 meses que a análise da data prévia já deu baixa. E é grande pra caramba. Queria que você passasse mais curtinho, meu amor. Dá para responder isso aqui, porque eu não entendi. Claro, eu estou entendendo que faz 3 meses que ela está desempregada. Então, o que aconteceu da primeira vez? Ela devia ter ou contrato de trabalho ativo ou a parcela de recolhimento dos direitos dela para o INSS. Então, ela foi pega ou pelo contrato ativo ou pela parcela, não é isso? Aí, o que acontece? O caso dela também é típico de entrar em contato com a Defensoria Pública da União, porque é o caminho mais curto e mais rápido. Como é que faz mesmo para entrar em contato com a Defensoria Pública? É o que está aqui, dpu.def.br, bate foto e manda para a Defensoria Pública da União, nesse aqui. Não adianta mandar para a Defensoria Pública do Estado, é da União, desse endereço que está aqui, é isso? É isso aí? Dentro do site da Defensoria Pública da União, e a gente está fazendo um caminho para ajudar aqui no Ministério, tá? O que a gente está fazendo? A Defensoria, ela tem um /contatos, e aí quando você entrar no site da Defensoria, auxílio emergencial, na parte de contatos, ele vai mostrar na sua região como é que ele está atendendo. Existem algumas unidades abertas, outras por causa do Covid estão fechadas. E aí você pode fazer pelo WhatsApp ou pelo e-mail e entrar em contato com o defensor público. Para ajudar, porque a gente sabe que esse caminho é um pouco longo, nós estamos carregando na nossa página, no Ministério da Cidadania, um mapa interativo. O que é isso? A pessoa vai lá, coloca onde ela reside, e aí ele vai mostrar quais são as possibilidades no entorno de onde ela reside, que ajuda. E para cada um dos ícones que a gente vai colocar no mapa, a gente vai colocar o que tem disponível. Então vai ter a Caixa, ou vai ter a Defensoria Pública, no caso de contestação. Na verdade vai ser um guia, a pessoa vai falar o que ela quer, ela vai fazer uma pergunta e resposta, e ela vai mostrar qual é o jeito de ser atendida. Tá? Então está praticamente pronta, vamos soltar essa semana, que deve ajudar com essa parte de comunicação com a sociedade, para as pessoas conseguirem ou contestar, ou de fato solicitarem o auxílio, né? Ou uma pessoa que não tem internet, unidade de correio mais próxima, para que ela consiga ter o cadastro assistido, ou denúncias ou coisas do tipo. A gente colocou todo o conjunto de informações de um jeito interativo e a gente deve soltar e já avisa para ti assim que a gente colocar no ar, para facilitar a vida das pessoas, já que vai haver inclusive uma prorrogação, né?
Então, que as pessoas consigam entender melhor como é que elas podem ser atendidas no nível nacional. Segundinho só os dois, que eu já pedi 88 vezes. Quando eu bato aqui é para cortar para mim e fazer pergunta aqui. Eu não sei se vocês estão assistindo o programa, o que é isso aí? Que eu nunca vi tanto carro de polícia na minha vida. Eu nunca vi tanto carro de polícia na minha vida. Tem, olha, tem helicóptero Pelicano, o Pelicano SAT, Pelicano 4 do grupamento SAT, Polícia Civil, mas acho que tem Polícia Militar e Civil embaixo. Parece desfile de 7 de setembro isso aí. Deixa eu ver o que é isso aí. Por gentileza, ô Marcelo Moreira, que ação é essa aí, em cima e embaixo? Por gentileza, ô Latino. Datena SAT 4 dando apoio na zona leste de São Paulo, Vila Formosa. Datena, há pouco houve um tiroteio, um criminoso disparou contra os policiais civis e no revide acabou baleado. A comunidade, os moradores da região partiram para cima dos policiais, estavam em 2, eles pediram apoio, por isso que a Polícia Civil em grande número nessa região leste de São Paulo, Datena. Civil não, tem militar também, e tem o helicóptero Pelicano 4 ali. Eu acho que a militar também está no local. Não sei se a militar está no local em apoio. Tem gente ferida, tem um carro ali do Corpo de Bombeiros, várias viaturas no local, civil e militar. Viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar também. Tem gente ferida, um tiroteio. Eu nunca vi, a última vez que eu vi tanto carro de polícia assim foi no desfile de 7 de setembro, e com o apoio do helicóptero Pelicano 4, helicóptero SAT. Ô, Débora, cadê o contato da comunicação social? Já falamos já. Bom, ministro, vamos lá. É bala e bola. O negócio é o seguinte, o auxílio emergencial também é fundamental. Meu auxílio emergencial foi negado pela segunda vez, alegando que eu tenho emprego formal, porém eu estou sem trabalhar há 2 meses. Minha data de demissão foi no dia 4/5/2020 e eu nem pego o seguro-desemprego. Fiz a contestação já e espero receber porque eu moro de aluguel e sozinha. Ellen é quem fez a pergunta. As contestações eletrônicas começam essa semana, a gente responder. As contestações eletrônicas feitas no aplicativo da Caixa, a gente começa a responder esta semana. Esperou virar, viu, Datena? Para entender a parte de dados, Datena, o que acontece? Qual é a grande diferença da DPU? E aí quando o ministro fala da velocidade da DPU versus o que a gente faz na contestação eletrônica. Se ela já contestou, eu estou entendendo que ela foi no aplicativo, apertou lá o botão contestação, aparece com a opção e ela falou, olha, emprego, eu não tenho emprego. Então ele está na contestação eletrônica que a gente fala. Qual é a diferença da eletrônica? Eu preciso esperar atualizar as bases de dados. Então, na verdade, como ela fala que está há 2 meses, e ela falou aí o dia, pegou mais ou menos o meio do mês, então não pegou a primeira base de dados. Fecha o mês agora, na primeira semana a gente atualiza as bases de dados e começa a responder essas contestações eletrônicas. Então, se ela já fez, ela está lá na contestação eletrônica e ela vai ter a resposta já considerando essa contestação que ela fez. Por que a DPU é mais ágil? Porque a DPU eu não espero a base eletrônica. Pela DPU, a definição que a DPU nos enviar sobrepõe lá a informação eletrônica que nós temos e a gente pode, então, já liberar mais rápido o pagamento. Então, ela tem as 2 opções, aguardar a virada do mês para o eletrônico ter a resposta, ou entrar em contato com a Defensoria Pública da União e enviar essa informação com a demissão dela para lá, e a Defensoria fará isso mais rapidamente, uma vez que a informação dele vai sobrepor qualquer necessidade de atualização. O Caixa Tem pede foto também ou não? O Caixa Tem pede foto também? Não? Não. Então deve ser o caso aí da DPU. Oi, Datena, meu nome é Fabiola, eu entro no Caixa Tem, só que mandaram entrar no link da Caixa, mandaram tirar uma foto do meu documento e até agora está em análise no Caixa Tem. Eu não consigo ver o saldo no Caixa Tem. Me ajuda, Datena, por favor. Dá o telefone, dá o CPF, a Fabiola Camelo da Silva é quem está mandando esse e-mail aqui, que não para, está estourando mais uma vez, as pessoas reclamando aí para receber o seu auxílio emergencial. Mas quanto já foi pago até agora, hein, ministro? Quantos já receberam o auxílio emergencial? Nós pagamos até agora 65 milhões de pessoas. 65 milhões de pessoas. É mais que uma Itália inteira. A preocupação é a seguinte, não é? De uma parcela para outra,
a dificuldade aumentou um pouquinho. Depois melhorou a partir já da terceira parcela, que as pessoas começaram a entender mais. Com essas parcelas suplementares, será que a coisa não vai embolar ao meio-campo ou não? O pessoal já está treinado? As que vêm aí. Nós já desenvolvemos, né, na segunda parcela, a gente desenvolveu uma metodologia onde nós pagamos ali 58 milhões de pessoas em pouco mais de 4 semanas, respeitando o Bolsa Família, porque 75% do público do Bolsa Família ele saca o dinheiro, quer na caixa, quer nas lotéricas. Nós utilizamos um espaçamento e fizemos o crédito digital para as pessoas fora do Bolsa Família, enquanto as pessoas do Bolsa Família recebiam. Depois nós alongamos em mais 3 ou 4 semanas os saques possíveis, as pessoas foram se adaptando, como aqui já foi explicado, né, em fazer os pagamentos digitais, conta de água, conta de luz, compra em supermercado, compra em farmácia. Hoje já tem rede de supermercado que chama as pessoas com auxílio emergencial e ensina as pessoas a fazer o pagamento através do cartão de débito do Caixa Tem. Então, com isso, nós acabamos com as filas na Caixa, né? Que era a grande reclamação da primeira fase, lembra? Mostrastes aqui no ar filas gigantescas, né? O pessoal foi aprendendo a usar o virtual e ajudou muito, aliviou as agências físicas. Aí aliviou as agências, né? Esse outro está bravo também, está tendo auxílio emergencial mapeada. Minha segunda parcela estará disponível para saque e transferência dia 29/8/2020. Eu preciso do dinheiro agora. Como eu vou pagar quem não recebe em boleto? Eu não sei, você vai ter que esperar sair a parcela. Tem o cartão, ele tem o cartão digital e ele paga e compra o que ele quiser com o cartão digital. Porque, na verdade, viu, Datena, para a gente lembrar bem, não é só questão do boleto, né? O que a gente fez, e aí a Caixa que operacionalizou isso e que nos ajudou muito nessa construção. O Caixa Tem, ele evoluiu para que no primeiro botão, no alto ali do Caixa Tem, na primeira opção, ele tenha como gerar o cartão digital. O que o cartão digital faz? Ele não paga só o boleto. Você com ele consegue fazer qualquer compra e aquisição, por exemplo, pela internet, na função débito, por exemplo, fazer as compras nos mercados, os alimentos, qualquer barzinho que tenha máquina que consiga receber, né? Roupas, remédio nas farmácias. Então, quer dizer, na verdade, ele não está restrito ao papel, né, moeda, ao dinheiro ali para poder fazer essas transações. O que a gente fez, e aí foi uma escolha, foi fruto do aprendizado que a gente teve quando aconteceu no primeiro mês, né? Nós não temos condição, dentro do nosso sistema financeiro, de fazer com que 65 milhões de pessoas dentro do mesmo mês vão às filas, né, no meio do Covid. Então, o desenho foi, a gente acredita, sem problema, não tem problema de orçamento, não tem problema de dinheiro, né? O presidente fez com que a gente aprendesse da melhor maneira possível aqui, dizendo, temos que acreditar, as pessoas precisam do dinheiro, e a gente faz isso via o crédito digital. Então, todo mundo que recebe, já recebe o crédito digital e já consegue honrar os seus pagamentos. Essa foi uma opção para juntar recurso financeiro com agilidade e o respeito aí ao distanciamento social e à saúde que as pessoas precisam nesse momento da pandemia. Boa tarde, Datena, sou Laís do Rio de Janeiro. Um abraço ao pessoal do Rio. Você leu nossa mensagem e a equipe do ministro retornou para minha mãe pedindo o CPF, mas até agora não obtivemos resposta. Minha mãe é beneficiária do Bolsa Família, final 01, e até agora o dinheiro não caiu na conta. A sua equipe ligou, mas eles não tiveram a resposta. Ela de novo dá o telefone e de novo pede o auxílio, mas a equipe sua ligou para essa moça. Eu vou passar o telefone de novo para que ela tenha uma informação, né? Porque a equipe ligou. Ela disse que essa equipe ligou para ela. Vê se a Débora consegue, e a Débora passa para o meu celular pessoal. Eu vou cuidar disso rápido, porque passa já, Débora. Passa já. Já era para essa senhora ter recebido no dia 17. Você vê que a sua equipe ligou. A sua equipe ligou e teve boa vontade de ligar, mas não foi depositado. Então, passa direto para o chefe, Débora. Passa direto para o chefe. Se alguém da família ligou. Ganhar presente, ela vai dar presente. Vamos dar agilidade
no Bom, caso dessa senhora. Mas alguém da equipe ligou, não foi pago, então a Débora vai ligar para o telefone do chefe, o chefe com certeza vai resolver. Eu sou o Regis, olá, me chamo Regis Barbosa, fiz o meu cadastro dia 8/4, primeiro fiquei em análise, depois constava que eu estivesse preso, depois com problemas na justiça. Não tenho problema nenhum, fui até o Palácio da Polícia, mandei um e-mail para o DataPrev faz mais de uma semana. Me responderam que irão analisar o meu caso e até agora nada. Tenho filho pequeno, não sei o que faço desde 2013. Pelo que ele escreve, é uma pessoa muito humildezinha, mas é um grande cidadão brasileiro que deram informações erradas dele para o DataPrev. Ele nunca foi preso, nunca deveu para ninguém, e ele manda o CPF da gente. Acho que o caso é mandar o CPF para vocês, senão não tem jeito de resolver o problema dele, tá? Acho que é isso. É isso? O caminho mais rápido, no caso dele, é típico de Defensoria Pública. DPU. Põe o DPU de novo claro, aqui. Porque ele não foi aprovado porque o cadastro que nós recebemos do Ministério da Justiça diz que ele estava preso. Nós não podemos brigar com o cadastro do Ministério da Justiça. Ele disse que nunca foi preso, pode ser homônimo. Ele nunca foi preso, pode ser homônimo. Mas é por isso que o defensor público acessa rapidamente esses dados e ele, em 4 dias, a gente resolve o problema. Por quê? No acordo que nós fizemos na Defensoria Pública para a contestação, como o defensor público tem fé pública, o que ele disser prevalece sobre as informações da máquina. Claro. É o humano prevalecendo sobre a máquina. Olha, tem o telefone dele aqui. A Débora vai pegar o telefone, porque a gente pode ajudar muito também. Pegar o telefone e ligar e tentar resolver esse caso com a DPU, porque ele é muito simplesinho. Pela forma de escrever, eu percebi que ele é simples. É uma pessoa simples, está passando a informação com dificuldade. Está certo também que esse negócio desse troço de corretor ortográfico ajuda muito. Às vezes a gente escreve uma coisa e sai outra. Mas vamos tentar ajudar esse rapaz que tem esse telefone aqui. Oi. Nós falamos num programa sobre a questão dos foragidos e dos presos, lembra? Claro que eu lembro. Por quê? Porque o apontamento no CPF da pessoa só acontece quando ela entra no sistema prisional. Então tem o alvará de prisão até que a pessoa entre no sistema prisional para ser bloqueado o CPF dela. Depois tem a saída dela do sistema prisional, depois tem o alvará de soltura. Então nós fizemos um acordo com o CNJ, para ficar mais rápido, que é o Conselho Nacional de Justiça, onde eles nos enviam atualizados mês a mês os alvarás de prisão e os alvarás de soltura. Com isso nós atualizamos mais rápido do que uma informação que tenha que vir, por exemplo, de Corumbá ou qualquer outra cidade brasileira, até Brasília, ser consolidado no Ministério, vai para o DataPrev para depois ser feita a análise. Então nós estamos simplificando isso. Da mesma maneira, lembra que tinha candidatos a deputado, candidatos a vereador, que foram todos bloqueados no pagamento e eles não tinham mandato, que nós recebemos do TSE. Até semana passada reclamaram disso. Até semana passada reclamaram disso. Acabou de mandar o arquivo para a Caixa. Acabamos de mandar o arquivo para a Caixa exatamente daqueles que disputaram as últimas eleições, já sem esse trancamento, sem essa dificuldade. Bom, me liga aqui a Aline Miranda, da Atena. Esse negócio de DPU é mentira. Já mandei, tem uma semana, abriram uma PGU para mim e não deram resposta. Me ajuda, por favor. Aí ela mete o pau, eu não vou ler. Porque está sendo muito agressivo e os telefones não atendem. Eu dou a reclamação, mas não vou ler xingamento aqui, porque fica chato, né? A gente está aqui tentando ajudar. Se o defensor ou a defensora abriram uma PGU, é porque ela vai ser atendida, eles estão em processamento. Eu não sei que tipo de informação essa pessoa mandou. E primeiro, Datena, se tem uma coisa que a gente não faz aqui, é mentir. A verdade para nós é um valor absoluto.
e a gente traz a verdade dos fatos. Agora, eu posso compreender e compreendo a ansiedade das pessoas, a necessidade das pessoas. Agora, por exemplo, as equipes da Defensoria Pública da União são 650 profissionais, advogados distribuídos pelo país. Eles começaram a trabalhar com essa matéria na semana passada. Também tem uma curva de aprendizado para eles, como teve para a gente. Nós já estamos aqui lidando com esse assunto. E tem muita gente acessando. Então, e eles estão fazendo o possível. E olha, e se tem um serviço público que eles são persistentes, trabalham, defendem as pessoas, eu defendo sempre a Defensoria Pública, porque ela faz um trabalho extraordinário. Trabalham para quem não tem condição de ter defesa. Então já tem, na índole já tem essa forma de trabalhar. Mas vamos sem violência, é melhor, você pode até reclamar, mas sem violência, porque eu entendo também como ministro, tem muita gente precisando da grana e tal, mas dá para se resolver sem violência. Duda, boa noite, Datena. Auxílio do meu marido foi negado, alegando serviço público e serviço formal, mas isso não confere. Não conseguimos contestar e não conseguimos falar com a DPU. Não retorna o e-mail. Por favor, nos ajude. Quem não consegue ter retorno do e-mail, o que faz? WhatsApp ou telefone da DPU. Então, o WhatsApp é o telefone da DPU. Quem não consegue ter o retorno pelo e-mail. Uma coisa que é importante... Não, mas nesse site aí tem o telefone de todas. O que é importante, Datena, a gente entender também... a gente tem limitações da lei. Não tem como a gente não cumprir a lei. E isso cria, sim, uma série de barreiras e que, às vezes, dependendo às vezes a pessoa não tem direito e fica brava porque não tem direito, né? Tem isso. Né? Mas isso não... a gente não... É dinheiro público, é dinheiro de imposto, a gente é responsabilizado... Claro. Civil e criminalmente por todos os erros cometidos aqui. Tá aqui. Diego, Datena, minha mulher, Aline Soares da Silva, recebe o auxílio pelo cadastro único. Aí recebeu a primeira e a segunda parcelas. A terceira, ela não consegue visualizar no Caixa Tem, não aparece o saldo. Recebeu a primeira e a segunda e não consegue visualizar a próxima parcela. Dela? Eu não pôs a data do nascimento. Data de nascimento dela. Bom, então você vai receber a terceira parcela na data de nascimento, é isso? Como é que é? Sábado foi janeiro e fevereiro, amanhã é março e abril, depois é maio e junho e assim sucessivamente. Débora, acabaram as perguntas aí ou a gente tem que liberar o ministro, hein? O quê? Não entendi. Tem mais 5 minutos o ministro. Francisco, Datena, minha esposa não conseguiu cadastrar no Caixa Tem. Quando foi a uma agência da Caixa, descobriu que teve a segunda parcela furtada. Houve casos de fraude mesmo, isso está sendo averiguado. Contestou na Caixa, agora vai mais devagar, Débora, senão você me derruba. Contestou na Caixa, até agora nada. O nome dela é Cristiane. Acho que casos de fraudes foram constatados mesmo, não? Porque se foi furto, alguém, foi lá e retirou, sacou o dinheiro, e aí a Caixa que tem essa condição de identificar o que aconteceu, se a pessoa assinou ou sacou, e aí foi num terminal da Caixa. Então ela tem uma condição diferente da gente para poder fazer essa análise. Se foi uma fraude, que é só por meio eletrônico, aí é um outro processo, mas em ambos os processos, caso tenha acontecido via o Caixa Tem, é importante a presença dela na Caixa Econômica para mostrar o que de fato aconteceu e, por outro lado, como ela se sentiu aí numa situação difícil, porque aconteceu um problema, ela pode fazer, por exemplo, entrar lá na página da Controladoria Geral da União, lá tem a lista dos nomes das pessoas creditadas e tem um botão lá em relação à parte de denúncia. Então ela poderia entrar também na página lá, colocar como denúncia identificada e, ao fazer isso, relatar o que aconteceu. Porque a gente usa esse canal para também tomar as medidas cabíveis no âmbito das sanções criminais em relação às pessoas, porque temos o convênio aí com a Polícia Federal. É crime federal, isso é crime federal. Isso é crime contra a economia popular, é crime federal. É a Polícia Federal que apura o cara que comete esse tipo de fraude e toma uma cana lascada.
Vou fazer mais 3 perguntas que o ministro tem que ir com o nosso grande Coutinho, Barretinho. Paola Lousa, Dayana, me ajude, por favor. Minha mãe recebeu a primeira parcela, mas agora aparece que está em avaliação. Já vai fazer um mês que está assim e nada muda. Não sei o que fazer. Não é a primeira vez que vem essa pergunta. Pessoa que já recebeu uma parcela, mas de repente cai para avaliação. Isso acontece mesmo, não? Às vezes surge uma informação nova que gera um bloqueio, né? Que a gente precisa ir atrás para tentar identificar. Esse é o caso típico que manda para cá o CPF e a gente vai ver o que é. Débora, CPF aí. Coitada da Débora, hoje é aniversário da Débora, está trabalhando mais que todo mundo. Lidiane, pegaram o nome do meu tio e usaram o nome dele como dono de uma empresa. Ele é pedreiro, mora de favor na casa da minha tia. Quando ele foi fazer o auxílio, apareceu um processo no nome dele. Uma pessoa conhecida falou com o advogado, mesmo solicitou um alvará e a primeira parcela foi liberada. Agora, na segunda parcela, o dinheiro entrou, mas está bloqueado. Estranho isso. Caiu de novo mesmo. Tem que pegar outro alvará com o juiz. Pedir outro alvará para liberar a segunda parcela, senão vai acontecer na terceira a mesma coisa. Já pede a liberação das geral, parcelas às quais ele tem direito. Pronto, acabou. Pede liberação geral. Para a terceira e vale para as outras que o presidente deve anunciar até quarta-feira. Última pergunta. Boa tarde, eu também fiz e foi negado. Calma aí, Débora, calma que você me derruba. Sou pai de família e o meu está em contestação já faz 2 semanas. O que é que eu faço, Datena? O meu nome é Alexander Tenka, está aqui o CPF dele. Acho que nós vamos enviar para vocês. Dá para responder alguma coisa para ele? A contestação dele é eletrônica? Espera um mês. Eletrônica. Quando virar um mês, a gente vai poder analisar, porque precisa atualizar a base de dados. Esse Alexander Tenka, quando virar um mês, vai analisar. Meninos... Em geral, para entender a contestação eletrônica, tá? As pessoas fazem a contestação, eu aguardo invariavelmente até por volta do dia 10 para atualizar todas as bases do mês subsequente. Então, eu tenho que esperar chegar essas bases a dia 10, a gente atualiza todas, e aí quem contestou no mês anterior roda e a gente consegue passar a resposta para ela. Por isso que se fala em relação a essa diferença de tempo, né, entre a DPU, se você tem um documento comprobatório. Importante é lembrar isso. A Defensoria Pública da União, ela trabalha em cima do documento que comprove o que a pessoa está alegando para que ela libere. Então, se é uma coisa que você tem um documento que comprove, por exemplo, uma demissão que você tem a baixa, está aqui a sua carteira física que foi dado baixa e o eletrônico não foi atualizado, ou, por exemplo, esse caso, como foi bem dito ali, que foi utilizado o nome dessa pessoa, nada tem a ver com o auxílio emergencial, foi utilizado o nome dela e colocou ela numa condição de titular de uma empresa, e por isso a gente encontrou essa dificuldade de pagar. Com o documento ela pode levar à Defensoria e aí a Defensoria consegue fazer isso. Como? Pelos meios eletrônicos, WhatsApp, pelo e-mail e pelo contato com a Defensoria Pública. Volto a dizer, são 650 defensores, 71 unidades espalhadas, todas as capitais têm. A Defensoria Pública tem trabalhado de uma maneira firme, forte, da melhor maneira possível para atender essas pessoas. E nós aqui apelamos e pedimos um pouco de paciência, porque a Defensoria faz uma análise manual. Diferente da nossa análise, que analisou 150 milhões de CPFs foram analisados. E desse universo, 65 milhões receberam recurso, a Defensoria faz isso com o seu universo de 650 advogados, um por um, processo a processo. E obviamente, que por ser feito manualmente, é um processo que tem mais chance de dar certo, porque está focado, não é a máquina que está fazendo, não é a eletrônica que está fazendo, são advogados extremamente preparados para fazer isso. Bom, só para a gente encerrar, mais uma vez, uma perguntinha que eu acho que todo mundo está se fazendo aí. A questão das parcelas suplementares a partir de quarta, é isso? Vamos ter uma definição? Até quarta. Até quarta-feira. Entre amanhã de tarde e quarta de manhã o presidente deve anunciar. Quem anunciou? O presidente que vai anunciar na live dele ou com o senhor? O presidente vai anunciar. Junto com deve ser uma live. Vou falar com ele. Deve ser ele. Vai estar ele, o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Paulo Guedes.
são aqueles ministérios que estão envolvidos diretamente nesse processo. O cabra da sanfona não vai estar lá, não, né? O sujeito da sanfona. Acho que não.